Já estamos de volta com um programa de entrevistas, hoje conversando com uma especialista, uma psicóloga, neuropsicóloga, que trata de um assunto importante em um momento em que nós estamos vivendo. A humanidade hoje está doente dentro da cabeça, né? E a gente fala isso num amplo sentido, certo? Cada vez mais a medicina está avançando e encontrando soluções. As pessoas estão morrendo com mais idade, né? Nós vivemos mais tempo. E assim, o que há 50 anos atrás não se preocupávamos, não nos preocupava, agora faz parte do dia a dia. E a Janine é esta pessoa extraordinária que faz esse trabalho aqui na cidade. Mas nós vamos hoje conversar, nesse momento vamos conversar, no primeiro bloco nós falamos sobre os tipos de trabalho que tu realizas. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais. Isso aqui o que é? É um teste de... Esse aqui faz parte da testagem de inteligência e a gente avalia a questão da visoconstrução e da percepção. Então é um teste para QI. Isso, ele faz parte da bateria do QI. Não é só isso para saber. De inteligência, né, do QI. No meu caso aqui, como eu fiquei olhando, não entendi nada, o meu QI é horrível. Aí tem aqui também testes, né, parte deles, evidente, que faz uma avaliação da tua atenção, que está dito aqui, atenção alternada, atenção concentrada e atenção dividida. São 3 atenções que nós temos diferentes? Isso, então as funções cognitivas, elas são bem amplas, né? Então quando a gente fala em processo atencional, são os tipos de atenção que nós temos, e esse é a atenção visual, né? Que eu tô vendo, então a concentrada, dividida, alternada, mas nós temos também a atenção auditiva, assim como nós temos a memória visual, a memória auditiva, nós temos a parte de percepção, de funções executivas, né? Então o nosso cognitivo ele é bem amplo e esses testes eles buscam avaliar cada uma dessas funções para ver se está tudo certo. Porque a princípio a gente sempre fala, né? Em a pessoa que tem atenção para fazer as coisas, presta atenção para fazer as coisas, e outro que é o cabeça voada. Não presta atenção em nada, está fazendo tudo no olho da lua, né? Mas inclusive se fala que o homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Isso, e a mulher tem mais facilidade com a atenção alternada, né? Isso é verdade? Tem explicações, né? Tá vendo? Ó, é assim mesmo. É porque se tu pegar, por exemplo, né, no teu caso, se tu estiveres aqui conversando comigo, gravando no celular, tu pode estar escrevendo. Sim. E as 2 coisas funcionam bem. Sim, eu consigo dar conta, né? Das 2. De escutar, interagir e escrever ao mesmo tempo. Já o homem... É mais difícil. Ou um ele ou outro. foca geralmente em uma coisa, né? Ou ele presta atenção na pessoa falando, ou ele presta atenção no que vai escrever. Isso. E aí você me dava esse outro exemplo que eu achei engraçado, que a mulher consegue cozinhar, isso, dar uma olhada na máquina de lavar roupa. Ela tá lá cozinhando, fazendo arroz, daí enquanto o arroz cozinha ela já vai lá, coloca a roupa na máquina, já separa as cores, já deixa lá, daí volta, faz o arroz, já faz a maionese, já vai fazendo outras coisas, vai lá, já dá comida pro cachorro, né? Então é mais fácil essa divisão de atenção e executar várias tarefas, multitarefas, né? Neste caso não tem como mudar, a pessoa nasce com essas características. Ou pode mudar. Pouco dessa estrutura do cérebro, né? Mas claro que dá pra gente desenvolver um pouquinho melhor, né? Com atividades, com exercícios, né? Mas... Porque o déficit de atenção é aquela que não se concentra em nada, mas ela não tem nada a ver com esta atenção que tu estás falando aqui. É que o déficit de atenção é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então tem a dificuldade de atenção, mas também tem outras dificuldades envolvidas. Né? Então precisa investigar um pouquinho mais para a gente entender se realmente é um TDAH ou se pode também ser uma questão emocional, de ansiedade, ou às vezes quando a pessoa também está sobrecarregada e com muitas coisas, né? Às vezes acha que está muito esquecida, só que na verdade o cérebro ele já está com tanta coisa que começa a não dar mais conta, né? Hoje é muito comum um pai, uma mãe avaliar que seu filho, meu filho é TDAH, não para, pula, faz isso. Mas todas as crianças que têm esse comportamento têm TDAH? Não, por isso que a gente precisa investigar e realmente conseguir diferenciar. Às vezes é porque a criança, né, ela tem uma energia maior, ela precisa fazer atividades, ou ela passa muito no celular, né? Então, aí depende, a gente precisa avaliar cada caso e entender também a dinâmica da família, o
que pode estar interferindo, né? Então, são vários fatores que a gente precisa sair por aí olhar. medicando não é o caminho. Não, precisa avaliação, né? É o mais importante, Mais né? correto. Tanto mais E correto. a pessoa mais idosa, ela pode desenvolver essa característica, ou seja, também ficar desconcentrado e... Mas daí não pelo TDAH, né? Pode ser por outras questões. Pode ser parte do envelhecimento, né? Que a gente sabe que reduz um pouquinho o processo atencional. Mas a gente precisa investigar, que geralmente é a ansiedade, o estresse, ou as múltiplas funções que a pessoa desenvolve, né? Então isso também pode ser confundido. Por isso que a gente precisa sempre avaliar para entender melhor o que está acontecendo. Qual e é a realmente maior... poder dar um diagnóstico, né? A gente fala muito em a pessoa que tem luto por uma perda, mas esse luto não precisa ser necessariamente de alguém que morreu. Isso. O luto pode ter outras origens. Isso, o luto, a gente fala assim que o luto é sempre alguma perda significativa na vida da pessoa. O luto pode ser por perda de emprego, pode ser por um divórcio, por uma separação, pode ser por a separação do filho, né? Quando o filho casa e sai de casa, também existe um processo de luto. Então, são vários tipos de luto. Então, sempre que há uma quebra significativa em algo que é importante, pode ocasionar esse processo de luto. Não só a perda da pessoa. Mas esse luto tem tempo de duração máximo. Por exemplo, uma pessoa que está chorando ou vivendo uma viuvez por 2 anos, pode ser normal? Então, é que a gente não consegue classificar, porque existe uma classificação, né, do período de luto, mas a gente sabe que é muito individual de cada pessoa. Então, tem pessoas que vivenciam luto por um tempo maior, e elas precisam também para conseguir ir ressignificando, né, esse processo. Então, por exemplo, eu vejo aqui idosas que eram casadas há 60, 65 anos. Como é que a gente quer que, de repente, em 1 ano, ela já esteja bem e com a vida restabelecida? Certo. Se ela teve um companheiro de tanto tempo, né? Então, há uma mudança muito grande em toda a vida. E a pessoa precisa, às vezes, um tempo para se reorganizar. Então, não existe um período de luto que a gente... pré-marcado até... Tipo, em 6 meses, 1 ano tem que estar bem. Não, cada pessoa vai ressignificar de uma forma. Algumas pessoas vão demorar mais, outras pessoas um pouco menos. E tem tratamento para as pessoas em luto? Precisa buscar, né, a psicoterapia para estar ajudando a ressignificar a vida, encontrar outros caminhos, outras formas também de vivenciar, e também a medicação, ela é importante. Ajuda. Dependendo do caso, né, é importante. A palavra importante que tu usou foi ressignificar. Explica. Porque o luto é uma perda, né, independente. Então, eu sempre falo assim que a gente não supera um luto, uma superação. Eu falo que a gente vai ressignificando a vida, a gente vai aprendendo, aquela ferida ela vai começando a doer menos e a gente vai reaprendendo a viver de uma outra forma, que não é tão dolorido, mas a lembrança, as memórias, é sempre importante. Estarão lá. Sempre. Não tem como esquecer, né? Eu falo que é uma cicatriz, ela dói quando a ferida, né? Mas ela cicatriza, mas ela sempre vai estar ali. Então, eu acho que é importante nunca deixar de pensar na pessoa, de ter a foto, o retrato dela, conversar sobre, porque isso é importante, é trazer essa pessoa que foi tão significativa na vida pertinho. Só que não é tão dolorido, né, o processo. Tem pessoas que dizem, não, tu tem que, se morrer alguém próximo, elimina tudo, não deixa foto, não deixa nada. Infelizmente, é assim que geralmente é orientado, né? Por exemplo, faleceu, já doa todas as roupas, já desmancha quarto, já faz, sabe, finge que a pessoa não está mais aqui. E não é o caminho mais fácil. A gente sabe que talvez a pessoa vai precisar um tempo, né, para conseguir doar as roupas, para conseguir se desfazer dos pertences, Esse desapego, né? Não é uma palavra dura no sentido que não quero mais, né, vou mandar embora. Mas o desapego é um tempo que a pessoa vai maturando essa nova realidade. Essa dor, essa nova realidade, até ela conseguir fazendo esses movimentos. E é importante conversar sobre a pessoa, trazer, porque daí também o que acontece? Ninguém mais fala nada. Porque, claro, causa dor, né? Às vezes a pessoa vai chorar, mas é importante ela passar por essa dor, ela passar pelo processo do luto, ela chorar, ela sofrer, para depois ir aliviando e ressignificando.
Quanto mais ela fecha, né, e não se permite viver suas emoções e sentimentos, mais esse luto ele se estende, né, porque ele fica interno. Vou te fazer uma pergunta que não é bem da tua área, mas é uma curiosidade. Nós temos hoje a possibilidade de você cremar o corpo, certo? Crema, leva as cinzas para casa, muito poucas pessoas ficam com as próprias cinzas. Distribuem, dispersam, enfim. E outros não. Tem o seu velório tradicional, o seu sepultamento tradicional, e fica lá com uma jazida, um túmulo lá, e que pelo menos uma vez por ano tem que voltar para fazer a limpeza no dia de finados. Tem algum tipo de problema em uma opção ou outra, já que tu disse que se a gente não precisa se livrar de tudo, né, como se não tivesse existido aquela pessoa? Eu acho que é o que faz sentido para a pessoa, para a família. Então, se optar pela cremação, se optar pelo funeral tradicional, né, eu acho que tem que fazer sentido e ajudar a pessoa a elaborar. Independente se ela vai ficar com as cinzas, se ela vai distribuir aquelas cinzas em algum lugar que talvez era especial para a pessoa, né? Mas não faz mal ele voltar no cemitério para rever? Não, se for importante para ela, né? Até é uma coisa que eu sugiro, principalmente no início, para ir lá, assim, até o túmulo, levar as flores, conversar simbolicamente, né? Porque tudo isso vai ajudando no processo. Então, é o que faz sentido para a pessoa, não é o que faz sentido para mim. Quer ser cremado ou ter morte tradicional? O programa virou tétrico, né? Não precisa responder. Mas eu falei sobre isso porque sempre tem, né, essa dupla, não digo dupla interpretação, mas tem pessoas que pensam diferentes sobre o mesmo sepultamento. Sim. Então, um que é assim, outro que é assado, mas o que deve valer é a vontade da própria pessoa se falou isso em vida. Isso, por isso que é importante comunicar também, como gostaria, né? Ou se também não falou, talvez é o que é importante para a família, para quem é próximo dessa pessoa, sabe? É esse significado que precisa ter, né? E não o que as pessoas acham, mas o que faz sentido para a família, aí depende também muito de espiritualidade, religião, o que a família acredita, né? Então, isso que precisa ser respeitado. Bom, agora a gente vai dar um salto, um breve intervalo, mas na sequência a gente vai caminhar um pouco aqui pelo consultório, pela clínica, para que você possa ver na prática quais os instrumentos que ela utiliza, quais os objetos que ela utiliza para o tratamento dentro da neuropsicologia. É um instantinho só, nós já voltamos.